Leia o livro Universo em Desencanto. Eu li. Ó, nós concordamos em discordar e eu sei o porquê disso. O Universo em Desencanto é uma enciclopédia. É um conjunto de livros, né? E ele tem sim muitas repetições, mas olha só o que eu li hoje. Peraí. O escamurro do pensamento que age com violência, com imprudência e com terrorismo. Suas vítimas que digam quanto sofrimento atroz por o escamurro do pensamento. Eu depois vou ter que pesquisar o que é atroz por escamurro, que eu não sei o que significa essas palavras. Eu não tenho, assim, capacidade de conseguir entender por conta dessa linguagem, né? E isso é um dos trechos. Então, assim, esse assunto era sobre como que a gente chegou nesse ponto intolerante. Ele até diz também, assim, que muitos custam até tolerar a si mesmo. Então, esse é o assunto de hoje, né? Então, a ideia, na verdade, de fazer esse vídeo não é pensar em só discordar, mas trazer que, assim, a leitura, né, do primeiro livro, e é uma leitura, sim, mas é só o que é. É só a passagem do olho, a passagem do olho sobre as letras, mas não é suficiente pra gente conseguir concluir o que seja, né? A gente precisa entender que cultura é uma coisa viva, e a cultura racional, ela tá nesse aspecto também, de passar pela temporalidade, ela existe, então ela fala sobre um aspecto anterior, um aspecto atual, e assim, pra finalizar, olha como que esse assunto termina, pra gente poder ver o quanto que é atual, né? O quanto é, na verdade, insuficiente a gente dizer que esse conhecimento é só repetição, só fala sobre isso. A gente não vai conseguir concluir uma coisa lendo de forma desconectada com o assunto e, assim, sem querer de fato saber o que é. Então, você pode fazer essa leitura e dizer a sua impressão de, eu senti que é muita repetição, não sei o que, mas não é suficiente pra gente poder concluir. Inclusive, eu que tô nesse meio há 5 anos, me envolvendo com esse conhecimento, não me sinto suficiente pra entender esse termo, sabe? Eu entendo o que ele diz. Eu entendo que, assim, quando ele se coloca aqui, hoje, todos que passaram a se conhecer, sabe e conhece que no desenvolvimento do raciocínio está a solução de todos e de tudo. E no pensamento, o entrave real da vida. Eu me reconheço nesse trecho, porque é esse ponto que eu tô. Mas, ainda assim, eu percebo, e aí é com sinceridade e honestidade, que eu não consigo entender aquele trecho que eu comecei o vídeo. Não me sinto suficiente pra entender ali, o que de fato é. Porque eu ainda tô, né, nesse viés de me conduzir pelo pensamento. E aí, olha só esse trecho atual. Vejam que teoria, a nossa. Das mais nefastas que existem. Pensar em destruir o seu semelhante, como se o seu semelhante nada fosse, e o pensamento e a imaginação tudo fosse. Então ele tá falando sobre esse momento que a gente tá vivendo, né, que a gente acha que a nossa forma de viver é suficiente e que a gente precisa aniquilar quem pensa diferente, né, e aí a gente tá nesse ponto aí da bomba atômica, né, que é o que realmente pode acontecer ainda, né, enfim. Mas o ponto é esse, a gente não pode concluir as coisas de forma imediata, né, ou não deveria. Não deveria achar que a forma como a gente pensa, um segundo aí de interação com o conhecimento é suficiente pra gente dizer o que ele é. Não é, não. Ainda mais um conhecimento que se nomeia como cultura, né? Então a gente entendendo o que é cultura, a gente tem que dar um pouquinho mais de tempo pra conseguir, né, confiar. Que é se envolver, né? Bom dia.